Favorecido é o tema da palavra dessa noite. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, depois versículo 15 a 18. Gênesis 45, tema da palavra de hoje, favorecido. A gente vai conseguir ter o tempo aqui? Tá, obrigado. A palavra de hoje eu precisaria de pelo menos 1h20 para entregá-la para você. É boa, Deus vai falar com você. Mas quando a gente tem ceia, o nosso culto fica mais curto, né? O tempo fica curto. Então eu vou correr aqui e você vai correndo aí comigo. Gênesis 45, versos 1 e 2 diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. E gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Verso 15, diz assim: quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo pai e as suas famílias. E eu darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar de fartura desta terra. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós amamos tanto o Senhor, amamos a Tua palavra e queremos nessa noite ser ensinados por ela. Nós queremos nessa noite que os nossos passos, nossa vida seja guiada pela Tua palavra. Essa semana será uma semana onde nós veremos essa palavra cumprir-se na nossa vida. Nós veremos essa palavra fluir na nossa vida de uma maneira que nós iremos agradecer ao Senhor imensamente. Nós iremos louvar, bendizer o Teu santo nome. Nós queremos, ó Pai, Te conhecer. Nós queremos andar segundo os Teus preceitos, para que o favor do Senhor aumente sobre a nossa vida a cada dia. E quando as pessoas olharem para nós, elas saibam que a Tua mão de favor está sobre nossa vida. E é por isso que nós estamos assim. Deus, eu oro pedindo essas bênçãos, em nome poderoso de Jesus. Amém. Existe uma linguagem teológica que nós chamamos de tipologia ou antitipo. Isso se remete ao fato de que, às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, para a vida de alguns homens e algumas mulheres, e nós conseguimos identificar no Novo Testamento alguém que teve uma vida muito parecida. Por isso, esse termo teológico chamado tipologia ou antitipo. E neste caso, para aquilo que Deus quer compartilhar com a gente nessa noite, a pessoa mais parecida com Jesus no Antigo Testamento é José. José é a figura que mais se parece. As circunstâncias, os momentos que José viveu, é muito parecida com a que Jesus também viveu. Alguns exemplos rápidos, só para que você possa se situar nesse contexto. Por exemplo, José era o filho mais amado do seu pai. Jesus também era o filho amado de Deus, o Pai. José, ele foi enviado aos seus irmãos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 31. Jesus também foi enviado a nós. Você vai ver lá no Novo Testamento dizendo que nós somos co-irmãos de Jesus. José foi odiado por seus irmãos. Jesus também foi odiado por seus irmãos. Você vai ver lá a palavra dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. José, os homens conspiraram para prejudicá-lo. Jesus, também os homens conspiraram
para prejudicar Jesus. José foi levado para o Egito como escravo. Jesus também foi para o Egito. José, o seu pai, quando soube que Herodes estava perseguindo a família, José, pai de Jesus, pegou Jesus juntamente com a sua esposa Maria e ambos foram ali para o Egito, fugindo. José, a sua capa foi arrancada dele. Seu pai Jacó fez uma capa belíssima, colocou sobre José e a sua capa foi arrancada de José. Jesus também. A Bíblia fala que Jesus, quando foi crucificado ali no Calvário, os guardas tiraram a capa dele e lançaram sorte para saber com quem ficaria a sua capa. José foi vendido como escravo pelo preço de 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido, foi traído por 30 moedas de prata. Então você vai observando que as semelhanças entre a vida de Jesus e a vida de José é muito grande. José foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. Jesus também foi falsamente acusado pelos seus opressores. José tinha 30 anos quando começou a governar sobre o Egito. Jesus tinha 30 anos quando começou a ministrar sobre o povo. José, depois de todo o sofrimento que ele teve, ele foi colocado como o segundo, o homem mais importante em todo o Egito. Ele foi sentado ao lado do rei. Jesus também, depois de todo o seu sofrimento, nesse momento, diz a palavra que ele está sentado ao lado de Deus o Pai. Deus reverteu todo o mal que foi feito para José em bem. Deus também reverteu todo o mal que foi feito na vida de Jesus para o bem. Muitos são as semelhanças que existem entre a vida de José e a vida de Jesus. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para um fato, para uma coincidência. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. E a palavra graça aqui na minha tradução, uma outra tradução diz favor. Então diz que Jesus ele ia crescendo em sabedoria, estatura e favor, diante de Deus, mas também diante dos homens. E José também aconteceu isso. Ele foi gradualmente crescendo diante do favor de Deus e também diante do favor dos homens. Então eu quero convidar você nessa noite a pensar comigo esse ambiente de ser favorecido. Como é que o favor cresce na nossa vida? Como é que nós nos tornamos pessoas favorecidas por Deus, diante dos homens e também diante dele? Talvez você me pergunte, mas o que negócio é esse, pastor? Favor. Eu tenho para mim que o favor ele é algo palpável, ele é algo mensurável. O favor dá para ser verificável na vida das pessoas. E se eu pudesse traduzir o que seria o favor, eu penso que o favor, ele é o prazer de Deus manifesto ao redor de uma pessoa. O favor é o prazer de Deus manifesto ao redor de uma pessoa. Você olha para a vida dessa pessoa e você vai vendo ela crescer de favor, favor, favor. Eu sei que você conhece um pouco da história de José, mas apenas para que você possa se recordar, lembrar o panorama da vida dele. Por que José foi assim tão favorecido pelo seu pai? José, ele nasceu num momento na vida de José. José nasceu na vida de Jacó, seu pai, num momento muito favorável para Jacó. Você deve se lembrar que Jacó ele foi um homem que sofreu muito com a sua personalidade fraca. Ele sofreu muito por causa do seu mau caráter. Jacó, o pai de José, ele foi um cara que trazia no nome ser enganador. Ele enganou a si, ele enganou o sogro, ele enganou o pai, ele enganou o irmão. Você já viu uma pessoa assim, que tudo que se vira para a direita, se vira para a esquerda, se dá um passo para frente, dá um passo para trás, está sempre dando tudo errado? Esse era Jacó, pai de José. Até que um dia, esse homem teve um encontro com Deus. Ele fez um voto. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar,
Enquanto eu estou indo aqui, retornando para a casa dos meus pais, dos meus familiares, vou encontrar com o meu irmão. Se o Senhor me abençoar nessa viagem, nesse projeto, tudo que eu receber, eu vou te entregar o dízimo. Gente, a gente às vezes não tem ideia o quanto é o poderoso o princípio do dízimo na nossa vida. Esse daqui nem faz parte do esboço aqui. Mas por que será que o diabo luta tanto para você não caminhar em fidelidade com o dízimo? Porque ele sabe que neste lugar você é um cara imbatível. Você é uma pessoa poderosa. Mas Jacó foi esse cara que viveu essa vida inteira assim, tumultuada. Mas ele teve a sua vida mudada, seu nome inclusive foi mudado de Jacó para Israel. Todo nome que termina com El é um, não sei se eu digo fonema, uma palavra que sempre se designa a Deus. É alguém que está muito ligado a Deus. Ismael, Joel, Micael, Manuel, Miguel, Israel. E José nasce num momento muito interessante da vida de Jacó. Jacó já está bem de idade. Ele tinha uma esposa que ele amava demais. Naquela época, no Antigo Testamento, o homem podia ter mais de uma mulher. Eu não vou ter tempo para explicar para você esse ambiente de poligamia, mas eu preciso deixar isso claro na sua vida hoje, que a monogamia, que é um ambiente que foi praticamente introduzido na sociedade pelo cristianismo, a monogamia, ela é um ambiente que santifica a vida das pessoas. Quando uma pessoa está casada, o homem santifica a vida da mulher e a mulher santifica a vida do homem. É incrível. Se alguém vive fora desse ambiente de monogamia, deve estar com a vida muito enroscada. Porque o ambiente de um só mulher, um só homem, um só marido, é um ambiente que o Senhor abençoa demais. E isso, se a sociedade vive assim hoje, isso é graças ao cristianismo. O cristianismo que colocou esse princípio. As nações são fortes porque casamentos são fortes. Sociedade é forte porque a família é forte. Por isso que nós precisamos levantar essa bandeira da família e defender ela com unhas e dentes. Pode rotular você do que quiserem, te chamar de fundamentalista, disso, daquilo outro, mas o fato é que a família abençoa. Basta a gente olhar para todas as sociedades, a gente vai ver que os momentos que a sociedade viveu melhor, foi um momento que ela valorizava a família. Mas José nasce nesse momento em que Jacó está com uma certa idade, sua mulher não podia ter filho, ele amava demais. Raquel é essa mulher que quer demais ter um filho, ela chega a pegar pelos colarinhos de Jacó e dizer: dá-me um filho, homem. Espero que você não tenha passado por essa fúria. Eu preciso ter um filho. E Deus visita Jacó e Raquel na velhice, de maneira que José nasce. José nasce no momento em que Jacó está com a vida relax. Tudo está fluindo muito bem na família dele. Ele tem 10, talvez 11 filhos. Ele tem 10 filhos. Ele é tipo assim, ele vê a sua família perto dele, seus filhos, seus netos. É como se ele tivesse uma empresa e todos os seus filhos estavam ligados à empresa, todo mundo estava prosperando. Enfim, Jacó estava bem, ele estava assim, abençoado. E é nesse momento que José nasce. Na velhice de Raquel, na velhice de Jacó, Deus visita com o favor dele essa família. Eu não sei se você já perdeu a esperança em alguns lugares da sua vida, em alguns ambientes, mas eu penso que Deus continua visitando ambientes impossíveis, de esterilidade. E ainda na velhice você pode dar filhos, você pode produzir filhos. E a Bíblia é clara que José, ele era um cara privilegiado com Jacó na família. Jacó faz uma bela capa, muitas cores. E José agora, entre os filhos, ele é aquele que é destacado, ele é aquele que é evidenciado. José teve um sonho poderoso, e nesse sonho, imagina um menino,
talvez aí na casa dos 14, 15 anos de idade, ele tem um sonho. Ele sonha que a lua, o sol se curvavam diante dele, ele sonha que feixes de trigo se curvavam diante deles. Sabe quando um adolescente tem um sonho, ele vem correndo contar para a gente, e a gente já é um pouco mais maduro, a gente começa a fazer uma análise daquele sonho. Os pais de José, os irmãos de José, fizeram uma rápida análise daquele sonho e falaram assim: menino, você está sonhando demais. Você acha que o seu pai e sua mãe vai se curvar diante de você? Seus irmãos, menino, você nem saiu das fraldas ainda, que negócio é esse? Sabe, irmãos, eu acredito muito que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja favorecida. Eu estou vivendo um tempo de igreja favorecida. Eu lembro, há 20 anos atrás, eu, Neise, Rebeca, Priscila ainda não existia. Num domingo como esse, nós estávamos numa congregação chamada Congregação Batista do Canal, ali na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Era uma igreja construída em cima de uma invasão de terra, de um mangue. As paredes da igreja eram tudo sujas, mofo. Eles fizeram um quarto no fundo da igreja, onde eles recepcionavam a gente. Nós chegávamos, às vezes, na sexta-feira, outras vezes no sábado de manhã. Nós passávamos o dia, nós pousávamos lá. Ele tinha um quarto, esse quarto, porque estava em cima do mangue, à noite ele suava, ele transpirava. Eles colocaram um colchão para a gente dormir, e eles não tiraram o colchão do plástico. Porque se eles tirassem do plástico, a umidade ia passar para o colchão, e o colchão ia estragar. E você imagina, Rio de Janeiro, 40 graus, 10 horas da manhã, eu, Neise, Rebeca, dormindo num quarto como este, que já dormiu em cima de um colchão que tem plástico, numa temperatura de 40 graus. Se alguém me contasse, irmãos, que hoje, 20 anos depois, eu estaria diante de uma igreja linda, poderosa, majestosa, influente, eu não ia acreditar. Mas José era esse cara sonhador, e eu imagino que nós estamos vivendo talvez um dos tempos mais incríveis da humanidade, quando se diz respeito ao favor de Deus, irmãos. Hoje Deus está dando para a gente capas de destaque. Eu vejo pessoas hoje grandemente favorecidas, Deus colocando pessoas em cima de montes, Deus trazendo pessoas para viver tempo que Ele decidiu favorecer. Às vezes você olha para uma pessoa e diz assim: não acredito que essa pessoa está vivendo isso. É o favor de Deus. Deus decidiu que esse, que aquela está sendo favorecida, e pronto, e acabou. Tem pessoas que Deus está tirando do escuro, mesmo assim, das malhadas, trazendo para frente, dizendo: ei, tem esse aqui que ainda não se curvou, tem essa aqui que continua me adorando. Porque às vezes quando a gente faz uma leitura da igreja brasileira, a gente faz aquela leitura de que a igreja brasileira é ruim, está todo mundo pervertido, corrompido, que não tem pastor que presta, que não tem igreja que presta. Não, irmãos, tem igreja, tem pastores, tem servos, tem servas, tem filhos e filhas de Deus que não se curvaram a Baal. Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo de grande favor de Deus, é uma abundante graça, uma superabundante graça, porque o Pai decidiu marcar essa geração com pessoas favorecidas por Ele. Deus está levantando pessoas para ocupar lugares extraordinários, lugares poderosos. O Senhor está atraindo pessoas para Ele, e Ele mesmo está devolvendo, favorecendo a vida dessas pessoas. E José foi uma pessoa muito favorecida. E existe um caminho para a gente que a gente consegue mapear na vida de José, de forma que a gente também pode percorrer esse caminho e a gente ser favorecido. E talvez nessa noite é isso que Deus quer dizer, quer que você olhe para a sua vida e veja onde foram os momentos que você viveu de crise e vê como é que Deus foi favorecendo você, como é que Deus está favorecendo você. E o primeiro teste do favor, se assim podemos dizer, porque o favor ele é testado na nossa vida. O primeiro teste do favor é o teste da incompreensão, é o teste da inveja, é o teste da traição. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José odiavam José. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José tinham ciúmes de José. E esta é a primeira maneira pela qual o favor de Deus é testado na minha vida e na sua vida. Sabe quando a gente sofre traições? Sabe quando nós somos incompreendidos? Sabe quando a gente acha que a pessoa ia celebrar a nossa presença, mas na verdade ela não celebra? Sabe quando
parece que o nosso sucesso, o nosso avanço irrita algumas pessoas. Parece que a pessoa olha para você, de graça ela não gosta de você. De graça ela se importuna com a sua presença. E você fica pensando, o que será que eu fiz? O que será que eu não falei? Ou o que eu deixei de falar? O que será que eu fiz, Deus? Você não fez nada. Calma o seu coração. É porque existe uma porção do favor de Deus sobre a sua vida. E algumas pessoas, elas não vão, de maneira nenhuma, o favor de Deus na sua vida vai ser testado pelas incompreensões, pelas invejas e pelas traições. Às vezes, você se torna um catalisador da dor daquela pessoa. Sabe quando você chega numa empresa e você começa a crescer? Tem uma pessoa lá antes de você, faz tempo que ela está lá. Você chegou e já te dá um ambiente de confiança, e você vai crescendo. E aquela pessoa lá, está lá há muito tempo, e ela olha para você e fala assim, não é possível. Você chegou ontem, você já está aí, eu estou aqui há tanto tempo. Mas ela não sabe que sobre você repousa algo que é poderoso, que se chama favor de Deus. Eu não consigo compreender o favor de Deus na minha vida. Eu acho que você também não consegue compreender. Você apenas consegue desfrutar. Por isso eu creio que o favor, ele é palpável, ele é verificável, ele é tangível na vida das pessoas. Então, você vai ser testado. De repente você está sendo testado agora, exatamente nesse momento. Talvez você está se relacionando com alguém que não te compreende. Alguém que você achava que ia celebrar as suas conquistas, mas não estão. E por causa dessa inveja, jogaram José na cisterna. E ele ficou lá sozinho. Tem gente aqui que está isolado há muito tempo. Está sozinho, praticamente numa cisterna. Tiraram você do fluxo. Tiraram você daquele ambiente onde você era destacado. Parece que, assim, jogaram você numa cisterna e você está ali sozinho. Mas Deus quer que você compreenda hoje que, na verdade, esse sentimento de estar sozinho nada mais é do que Deus testando o favor dele na sua vida. Deus está provando o seu coração, porque o favor dele é algo poderoso na vida das pessoas. Não é a traição, não é a raiva, não é a ira, não é o mal que planejaram contra você, é o favor de Deus que está sendo testado. Então José é vendido, e às vezes o favor ele é involuntário. Eu não consegui encontrar uma palavra melhor para classificar isso, porque favor involuntário talvez não existe isso, mas a ideia aqui é que às vezes o favor está acontecendo na nossa vida e a gente não consegue compreender. A gente não consegue entender que aquilo que está acontecendo agora, para a gente, é um favor de Deus. É um favor que Deus está depositando sobre a nossa vida. Porque José ele foi arrastado para a cisterna. Depois José ele é arrastado para ser escravo. Quem quer ser escravo? E de repente você está vivendo uma vida em que você simplesmente foi arrastado. Você estava ali num lugar confortável, num lugar de destaque. Mas agora você foi arrastado para esse lugar, e esse lugar é um lugar que você não queria estar. De alguma forma, alguém te empurrou. E você de repente está escravizado por essa situação, por essa circunstância hoje. Mas é interessante que, veja só, como é que o favor de Deus vai crescendo na vida de José. Ele estava entre os seus familiares, seus irmãos, ele era odiado. Daqui a pouco, ele é vendido. Vai para uma cisterna. Fica sozinho. Dá para enxergar a favor de Deus aqui? Não. Mas hoje, depois, quando a gente olha para a história dele, tudo que ele viveu, a gente consegue perceber que José sai da sua família, agora ele está na cisterna, mas ele está mais próximo do destino que Deus tinha para ele, que era ser rei, co-governador do Egito. E às vezes a gente é arrastado para algumas situações e a gente fica perguntando, Deus, por que o Senhor me permitiu viver isso? Deus, por que o Senhor está permitindo eu sofrer desse jeito? Será que o Senhor não está vendo? Irmãos, José chega no Egito com 16 anos de idade, ele é um garoto. Ou, hoje nós classificaríamos essa idade como um adolescente. Ele foi favorecido na casa do pai, agora ele vai ser favorecido na casa de Potifar. Potifar quem é? É um dos 10 homens mais ricos da época. Potifar
é um dos caras mais, é um dos 10 caras mais ricos daquele tempo. E agora, ele que estava na casa do pai, vai para a cisterna, agora está na casa de um dos caras mais influentes do Egito. E ali, acontece algo que é incrível, que certamente é uma lição poderosa para mim e para você. Ali, José, um menino de 17 anos, ele começa a fazer as coisas da casa como um escravo. Potifar vê que tudo que ele faz tem excelência, tudo é muito bem feito. E Potifar chega no momento que diz: José, você vai tomar conta de todas as coisas da minha casa. Você vai cuidar dos meus criados, você vai cuidar dos meus negócios. Você vai governar minha casa. Irmãos, se existe algo que o mundo está procurando hoje, é confiança. Eu já conversei com alguns empresários, e eles me dizem assim: meu Deus, como eu precisava de uma pessoa de confiança. Como que eu precisava de uma pessoa que fizesse as coisas como eu faço? Como eu precisava de uma pessoa de confiança que eu pudesse deixar minha empresa e sair de férias por 2 meses? José estava cuidando da casa de Potifar, enquanto Potifar estava lá em Nova York, gastando dinheiro dele. Enquanto Potifar estava indo lá para a Califórnia, para o parque da Disney. Ele estava lá se divertindo. E José estava lá, cuidando das coisas, porque ele era um homem de confiança. Você sabe qual a mentalidade que muitos têm hoje? Quando o patrão sai para viajar e deixa a empresa na responsabilidade dele? O pensamento da grande maioria das pessoas é o seguinte: ah lá, ó, não tem dinheiro para aumentar o meu salário, mas está viajando para os Estados Unidos. O patrão chega com um carro novo na empresa, o funcionário diz assim: ah lá, não tem dinheiro para aumentar o meu salário, mas tem dinheiro para comprar carro novo. Irmão, aprenda isso. O mundo está buscando gente de confiança. Se você está perto de alguém que é muito próspero, seja uma pessoa de confiança. Eu já ouvi conversas de gente muito rica dizendo assim: meus filhos não valorizam o que eu tenho. Se eu pudesse escolher para quem eu ia deixar minha herança, eu ia deixar para esse funcionário aqui, porque o cara está sempre comigo. Eu penso que Deus está dizendo para você hoje: se torne uma pessoa excelente. Se torne uma pessoa em que as pessoas encontrem confiança, porque o meu favor vai se manifestar sobre a sua vida. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Seja uma pessoa de confiança. Seja uma pessoa em que elas podem deixar as coisas nas suas mãos e elas não vão diminuir, elas vão prosperar. Deixar as coisas na sua mão, as coisas não vão sumir, elas vão aumentar. Você vai cuidar melhor do que se fosse o próprio dono. E você vai ver o favor de Deus alcançar a sua vida. Quero profetizar isso na sua vida hoje. Se você é alguém que está servindo a alguém como funcionário, seja uma pessoa de confiança, porque nas suas mãos serão depositadas grande poder de autoridade. E José era esse cara que tudo que fazia, ele prosperava. E aqui, todas as vezes que a gente cresce, todas as vezes que o favor de Deus acontece na nossa vida, o favor de Deus na nossa vida vai ser testado com a inflexibilidade moral. Essa é a segunda forma que Deus prova o favor dele sobre a nossa vida. Inflexibilidade moral. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde fazer a coisa errada parece ser normal. Nós somos cercados no trabalho, nós somos cercados nas nossas redes sociais, nós somos cercados no nosso grupo de convivência. Parece que todo mundo está querendo tirar a gente do nosso ambiente moral. Nem combinei com a pastora Neise, mas vou falar um negócio que aconteceu com a gente essa semana. Você segura aí, né, bem? Chegar em casa, ela aperta a minha orelha, sabe? Faz muito tempo que ela não tem Facebook. Já deve fazer uns 5, 6 anos. Mas agora, por causa de uns trabalhos que ela tem desenvolvido,
há a necessidade de ter Facebook. E acho que foi ontem ela criou um Facebook e pessoas começaram a pedir para se tornar amigo no Facebook. Nós somos conhecidos de muitas pessoas, mas nem todas as pessoas nós conhecemos. Então teve um camarada que entrou lá na página da pastora Neis e pediu para ser aceito como amigo. E ela aceitou, achando que talvez fosse alguém da igreja, alguém que nos conhece, coisa e tal. Quando chega a noite, o camarada manda uma mensagem para ela, convidando ela para sair. Sem dúvida nenhuma. E já pisei em cima já. Eu amarrei e pisei. Que essa aqui é minha desde criancinha, é que eu não sabia. Mas você vê como é fácil as pessoas tirarem a gente desse ambiente de uma vida moral, reta, santificada. É inflexibilidade moral. A Bíblia diz que José estava fluindo tão bem. A Bíblia diz que José, ele era de boa aparência. E aqui a NVI aqui está economizando na beleza de José. O texto lá diz que ele era lindo. Eu não sou muito chegado a esse negócio de chamar homem de lindo, mas você pode imaginar o que é isso. Tudo que ele fazia prosperava. Ele estava cuidando de toda a casa. Daqui a pouco vem a mulher de Potifar e começa a estender as asinhas para cima dele. E é tão interessante o comportamento de José, que José chega um momento que ele diz assim: eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor deixou tudo debaixo do meu poder. Menos a senhora, eu não posso tocar na senhora. E ele diz ainda: não seria justo eu fazer isso com o meu Senhor, e não seria justo eu fazer isso com o meu Deus. Meu irmão, quando você é favorecido, você vai ser testado na sua inflexibilidade moral. Situações surgirão que vai fazer com que você vai propor caminhos tortuosos. Às vezes é um dinheiro fácil, é um dinheiro de propina, é um arranjado, é um combinado. E você diz que você acha que de repente isso vai favorecer a sua vida, mas de fato não vai. Isso está tirando você do favor. O favor está sendo testado na sua vida. Bem, a Bíblia fala que José correu e deixou a capa na mão da mulher da Potifar. E ela pegou aquela capa e diz aqui: está vendo o homem que você confiou? Ele tentou abusar de mim. Eu é que me defendi. Olha aqui a capa dele. Eu descobri que toda a lei civil do Egito, ela é baseada num código chamado Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, ele é baseado no código, a lei de Talião. Lei de Talião é aquela lei que diz: olho por olho, dente por dente. É aquilo assim: se alguém furou o meu olho, eu tenho direito de furar o olho do outro que me furou. Se alguém arrancou o meu dente, eu tenho direito de arrancar o dente do outro. É dente por dente, ou olho por olho, dente por dente. Então, num caso como este aqui, dentro da lei do Egito, José deveria ser morto imediatamente. E ele era escravo, né? Quer dizer, que direito escravo tem? Mas Potifar não faz isso. Potifar manda ele para uma prisão. Mas que prisão é essa? Era o Carandiru? Ah, não. A Bíblia diz que José é mandado para a prisão onde os inimigos de Faraó eram mandados. Portanto, era uma prisão em que de alguma forma o Faraó tinha contato. As pessoas que estavam lá são pessoas que conviveu com ele, de alguma forma ele achou injustiçado e colocou aquelas pessoas no calabouço. Então olha só o favor de Deus crescendo na vida de José. Ele está com seus irmãos, ele está na cisterna, ele está na casa de Potifar, agora ele vai para a prisão. E onde é a prisão? A prisão está mais próxima do palácio. A prisão está mais próxima daquilo que Deus havia planejado para a vida de José. Talvez você possa olhar para a sua vida e começar a mapear onde você estava. E aonde você está chegando agora. Eu espero que você olhe e diga: eu estou mais perto daquilo que Deus designou para mim. Eu estou mais próximo daquilo que Deus preparou para mim. E a Bíblia diz que quando José chega na prisão, ele é fantástico. Ele vê a prisão toda suja, cheia de teia de aranha, ele começa a limpar, ele começa a organizar, e o chefe vê aquilo e fica impressionado com aquilo. Como é que esse homem preso aqui está com cuidado tão grande como este? A Bíblia diz que o chefe da guarda do presídio coloca José como chefe de todo mundo ali. Que mudança, que favor é esse, que até na prisão Deus abençoa. Então de repente José está ali, ele vai servir o copeiro do rei que estava preso. Ele vai servir o copeiro do rei e ele percebe. A gente tem que ter essa percepção de fazer a leitura das pessoas.
José vai servir o copeiro, e a aparência do copeiro é uma aparência triste. José está entregando o café para ele e fala assim: rapaz, está uma aparência horrível, você não dormiu bem à noite? E o copeiro diz assim: cara, não dormi, eu tive um pesadelo, eu sonhei que eu estava indo assim, e assado. E José interpreta o sonho daquele copeiro. José diz assim: rapaz, você vai voltar para a presença do rei, e você vai continuar servindo o rei com mais confiança ainda. O padeiro que estava do lado, que também era o padeiro do rei, sabe aquele cara que começa a ouvir a conversa do outro que está do lado? Ele começou a ouvir a conversa e falou assim: rapaz, eu tive um sonho também. Ele viu que a resposta foi favorável para o outro, falou assim: vem cá, menino, eu tive um sonho também, fala para mim para onde é que eu vou. José diz assim: ih, cara, vai terminar ruim para você. Você vai para a presença do rei e em 3 dias você vai morrer. O copeiro vai todo feliz, vai lá para o palácio, começa a servir o rei novamente, o faraó. Um dia o faraó está bebendo lá, todas, e o copeiro é aquele que experimenta a comida do rei. Eu imagino que o copeiro está zonza, não está entendendo direito o que está acontecendo ali. E faraó conta um sonho que ele teve. Na verdade, o faraó teve 2 sonhos. E ele diz: cara, eu não consigo entender esses sonhos. E o copeiro diz: rapaz, eu conheço alguém ainda na prisão que revelou um sonho que eu tive, por isso que eu estou diante do Senhor hoje. Manda chamar ele. José é chamado às pressas. E aqui entra um outro ambiente onde o favor de Deus é testado na nossa vida. O favor de Deus é testado na nossa vida com ousadia. José, ele sai da prisão, ele cumpre alguns protocolos, ele toma um banho, raspa a barba, faz a barba, ele coloca uma vestes e ele vai diante do faraó. E como é que José vai diante do faraó? José não vai diante do faraó como um coitadinho. Eu já estive em alguns ambientes ensinando em presídios, em casa de recuperação, Fundação Casa, e depois tive a experiência de encontrar algumas pessoas que saíram da Fundação Casa na rua. Como é que eles conversam comigo? Eles começam assim, ó. Bota a mão para trás, assim: e aí, Senhor, tudo bem, Senhor? É assim. José não vai assim diante do faraó. Tá certo, amigo? José não faz assim. José, ele trocou a beca e ele vai diante do faraó com ousadia. Às vezes a gente acha que ousadia é arrogância, mas não é arrogância. Ousadia é esse ambiente onde você sabe o que você viveu, você sabe o que você teve que passar, você sabe que aquele dia que a pessoa lá na empresa te humilhou tanto, que para você não ficar mais feia a situação, você não chorar na frente da pessoa, você correu lá para o banheiro e foi chorar lá dentro. A ousadia, ela nasce de um ambiente em que a gente conhece o que a gente passou. Quem olha para a minha vida hoje, fala que eu sou um pastor, assim, estou no melhor tempo da minha vida, né? Mas ninguém sabe que eu tive que primeiro começar pastoreando uma congregação na beira de um canal que era um dos braços da Baía de Guanabara, um lugar que cheirava pior do que esgoto. Ninguém sabe as encrencas que eu tive que enfrentar. E às vezes é assim na sua vida também. As pessoas olham para você, elas não sabem o percurso. Então o favor, ele é testado com ousadia. A ousadia daquele que conhece o caminho que percorreu, as lutas que enfrentou, as barreiras que teve que vencer. Não é uma questão de arrogância, é apenas olhar para trás assim e ver que... E aqui a gente entra num novo teste do favor de Deus na nossa vida, que é o teste da resiliência emocional. Porque, sabe, não dá para você enfrentar a vida como um coitado, como uma pessoa que está lamentando. É rejeição, é prisão, é cisterna, é acusações. E de repente você olha para Deus e fala assim: Deus, que vida é essa? Eu dou um passo para frente, atiram em mim. Eu dou um passo para trás, atiram em mim. Eu vou para a direita, vou para a esquerda, estão me perseguindo. Senhor, que negócio é esse? Mas o favor de Deus, ele vai ser testado através de uma resiliência emocional. José tinha tudo para sentir um cara assim, sabe? Pequeno, quebrado. A Bíblia diz que se passaram 2 anos desde que ele revelou o sonho para aquele copeiro. Quando ele revela o sonho para aquele copeiro vai diante do rei,
José diz assim para o copeiro: quando você chegar lá, não esqueça de mim. E se passaram 2 anos. 2 anos. Mas agora José é trazido diante de Faraó. Ele é lembrado, irmãos. Ele é lembrado. Deus diz para você hoje que você vai ser lembrado. Nenhum bem que você fez, nenhuma ajuda que você deu, nenhum favor que você prestou vai ficar esquecido. Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Ele foi lembrado 2 anos. Ele foi lembrado. Você vai ser lembrado. Porque às vezes a gente vai fazendo assim, né? Você ora pela a pessoa cresce na vida, mas você olha para a sua vida e você vê que a sua vida não cresceu. Você ora para a família de uma pessoa e você vê a pessoa indo para a 2ª lua de mel e o seu casamento ainda está no fel. E você fica perguntando: quando, Senhor, eu vou ser lembrado? Porque às vezes, irmãos, a gente abraça as pessoas, mas na verdade a gente estava precisando de um abraço. Às vezes você faz uma oração para uma pessoa, mas na verdade você estava precisando receber uma oração. Deus está dizendo para você: você será lembrado. E eu ainda ouso dizer para você que ainda este mês alguém vai lembrar de você. Aquela vaga, eu lembrei, encaixa direitinho. Aquele negócio é justinho para você. Eu me lembrei de você quando apareceu aquela oportunidade. Você vai ser lembrado, amigo. E eu termino aqui, porque olha quanta coisa estou pulando. Último teste da vida de José. A Bíblia vai falar que, foi o texto que nós lemos, que José, ele tem os seus irmãos na frente dele, e ele então começa a chorar. E você vai ver José sendo vendido pelos irmãos, ele não chora. Você vai ver José sendo levado como escravo e ele não chora. Você vai ver José sendo acusado pela mulher de Potifar e ele não chora. Você vê José indo para a prisão e ele não chora. Quando é que José vai chorar? José vai chorar quando ele tem de frente dele os irmãos dele. E eu imagino que José chora nesse momento porque José, ele podia acabar com a vida dos seus irmãos. José, ele podia, com uma palavra, matar todos eles. José podia mandar os seus irmãos embora sem nenhuma comida, eles iam morrer lá em Canaã. Mas o que José faz? José escolhe não pagar com a mesma moeda. E esse é um teste do favor de Deus na nossa vida. Não pagar com a mesma moeda. Você foi ofendido, você foi esquecido, você foi maltratado. O favor de Deus está sendo testado na sua vida. Não pague com a mesma moeda. E eu sei que eu estou falando para um grupo de pessoas que você até tentou já ser diferente. As pessoas te fazem mal, as pessoas te ignoram, as pessoas planejam mal para você, mas na hora agora você não consegue pagar com o mesmo preço. Por que você não consegue? Porque tem um amor de Deus depositado sobre a sua vida. Porque você é uma pessoa que sabe da importância de ministrar misericórdia na vida das pessoas. Às vezes você olha para você e fala assim: não, eu sou bobo. Você não é bobo, meu filho. Você não é bobo. Na verdade, você é muito esperto. Você engole o choro, você engole a ofensa, porque você sabe que você não pode pagar com a mesma moeda. José chora, todo o Egito escuta, porque os irmãos dele estão ali na frente e o coração dele é um coração misericordioso, o coração dele é um coração perdoador. Os irmãos dele chegam a dizer assim: nós deveríamos morrer. Ele diz assim: olha, todo mal que você planejou contra mim, Deus transformou em bem. E é isso que vai acontecer na sua vida. Todo mal que te fizeram, todo mal que planejaram contra a sua vida, Deus vai transformar em bem. Tá? Você pode chorar, você pode ficar triste por conta dessas incoerências na sua vida, mas existe um amor de Deus dentro de você, existe a graça de Deus dentro de você, existe o perdão de Deus dentro de você. Você já ouviu falar que as pessoas só conseguem dar o que elas têm, não é verdade? Então,
Você está dando misericórdia, você está dando graça. É por isso que esse homem José foi tão favorecido. Ele venceu as mágoas, ele venceu as suas dores, ele venceu os seus sofrimentos, ele decidiu amar aqueles que perseguiam ele, ele entendeu que a vingança não vale a pena, a vingança na verdade pertence a Deus, ele entendeu que a bênção de Deus está sobre a vida dele, e ele não precisa provar isso para ninguém, ele só precisa experimentar de um favor maior de Deus para a vida dele todo instante. Mas talvez você esteja me ouvindo hoje e você me pergunta, mas eu fui tão caluniado, tão desprezado, traído, abandonado, onde é que o Senhor estava, Deus? Onde é que estava o seu favor? Se você fizer essa pergunta para Deus, Deus vai dizer assim, eu estava lá do seu lado, eu vi, eu presenciei, e eu estava proporcionando para que o meu favor crescesse na sua vida. Renova suas forças nessa noite, renova o seu ânimo nessa noite. É interessante que as maiores oportunidades que aparecem para a gente servir é quando a gente está fraco. Percebeu isso? Parece que as oportunidades que aparecem para a gente abençoar a vida das pessoas é justamente no momento que a gente está sentindo menos abençoado. Quando as pessoas mais pedem para a gente orar, ora por mim, você está naquele dia. Mas Deus está aí do seu lado, vendo o favor dele crescer na sua vida. Eu vejo a mão de Deus nessa noite tirando raiz de amargura do coração de algumas pessoas aqui. Eu vejo nessa noite Deus arrancando a falta de perdão. Eu vejo nessa noite Deus arrancando a decepção do seu coração. Porque o favor dele vai aumentar sobre a sua vida. Vai ser fácil ver isso. Então, há um texto que ele não é um enigma para mim, mas ele me faz viajar muito. Está registrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu proporcionarei do maná escondido. Meu Deus. O maná escondido. A provisão escondida. A provisão que ninguém sabia que estava lá. Deus está dizendo que ao vencedor Ele vai proporcionar um maná escondido. E eu darei a ele uma pedra branca, e sobre essa pedra estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Sabe por quê? Deus vai grafar um nome novo para você, que só você sabe, porque só você e Ele sabe os caminhos difíceis que você atravessou. Só você e Ele sabe o que você precisou superar, o que você precisou vencer em fé. Eu vou terminar o culto hoje porque eu preciso terminar, irmãos. De manhã eu cheguei quase meio-dia. Se você me deixar aqui, eu vou chegar até meia-noite. Mas eu sinto que há uma graça tão poderosa de Deus aqui nessa noite. E eu espero muito que Deus fale com você ainda essa semana sobre isso que você acabou de receber. Fique em pé, eu quero orar por você. A glória do Senhor está neste lugar. Feche os seus olhos. Se tem alguma coisa que você ouviu que faz sentido para você, glorifique o nome de Deus. Minha oração nessa noite é que os seus olhos sejam abertos e você consiga mapear o favor de Deus na sua vida. Você consiga ver o favor dele crescendo na sua vida. O que está acontecendo nesse momento é que você está sendo preparado para se apresentar diante do rei. Você está sendo preparado para estar diante do faraó. O rei vai dizer assim para você: você vai governar sobre toda essa terra.
Ninguém levantará o pé sem antes você dizer se pode ou se não pode. Sobre as suas mãos estará o governo de todo este lugar, e apenas eu estarei acima de você. Senhor Deus, essa palavra nessa noite, ela encontra um lugar no meu coração, ela encontra um lugar na minha vida, e eu sei que também é assim na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite, porque nós nos vemos sendo favorecidos pelo Senhor. Nos dê condições de vencer todos essas provas do favor. Seja onde o teu filho estiver neste momento, em qual prova ele estiver, seja contigo, seja com ele nesse momento, seja com ela nesse momento. Porque eu sei que virão dias e que nós iremos olhar para tudo que está debaixo do nosso governo, tudo que está debaixo do poder das nossas mãos, nosso poder de decisão, debaixo da nossa responsabilidade, e nós iremos glorificar o seu nome, porque saberemos que se estamos ali, é por causa do teu favor sobre a nossa vida. Eu, Cláudio, nessa noite te agradeço pelo teu imenso favor sobre a minha vida, e eu estou certo que o Senhor está me fazendo caminhar para lugares ainda maiores, superiores. Eu estou certo que o Senhor está fazendo isso na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. É fácil sentir o teu poder, a tua glória. É fácil ver que nesse momento o Senhor está mudando corações aqui, que o Senhor está tirando tristeza, que o Senhor está tirando amargura, rancor, mágoas, porque todos esses ambientes de lutas, nada são além do que uma preparação para um favor maior, para o derramamento de um favor maior. Assim, nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, e te dê a paz, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito